Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Mil. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2022, caderno amarelo, e a questão é a 107. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diversas variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada com uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada. Então, vou sublinhar aqui, uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para... Bem, antes de analisar as alternativas, vamos fazer uma revisão aqui. Fazendo uma revisão rápida do vírus, tá? Nós temos o seguinte, tá? Quais são as estruturas? O genoma, já vou falar nele em seguida, a glicoproteína de envelope, tá? O núcleo capsídeo, nós temos a glicoproteína de membrana, e o destaque é a glicoproteína espinho, chamada de spike em inglês. E é através, então, dessa glicoproteína que o vírus vai ter acesso à célula que ela quer invadir. As células que ela vai invadir têm um receptor de membrana chamada ACE2. Na ACE2 nós encontramos uma enzima de conversão da angiotensina, do sistema renina-angiotensina. Certo? Muito bem. O vírus é um vírus de RNA positivo, porque ele tem a direção 5', 3', tá? Eu tenho um vídeo no canal aqui que explica isso durante a transcrição do RNA, tá? Ele tem sentido 5', 3'. O que significa que ele pode ser lido diretamente, tá? O que isso significa? Significa que a polaridade positiva, eles são capazes de sintetizar proteína a partir do seu genoma. Então o genoma do vírus já sintetiza as suas proteínas. Um outro vírus qualquer que tem a polaridade negativa, ele tem que ser transformado em RNA mensageiro para depois sintetizar proteínas. Não é o caso do SARS-CoV-2, porque ele é um RNA positivo. Quero avisar para vocês, então, que eu tenho uma aula no canal, tá? Que trata da questão 91 do Enem 2023. Eu trato da estrutura do vírus, da classificação dele, certo? Também trato da questão da ligação com o receptor ACE2, tá? Os domínios S1 e S2 da proteína spike, o RBD, o binding de ligação com a ACE2, certo? Dê uma olhada nesse vídeo no canal, ok? Bom, vamos falar dos métodos de detecção do vírus. Não vou falar dos sintomas, porque isso já foi falado muitas vezes, né? Então, nós temos dois tipos, o RT-PCR, certo? E o teste sorológico. Muito bem. O RT-PCR trabalha com a genética molecular. E o teste sorológico, ele trabalha com a sorologia das imunoglobulinas, dos anticorpos, certo? Então vamos falar aqui da genética molecular. Então a amostra é coletada usando esse swab, né? O swab era introduzido na região nasobucofaríngea, depois de extraído, era coletado num tubo e enviado ao laboratório. Nesse laboratório se tratava esse material com a transcriptase reversa para produzir o material complementar, o DNA complementar do vírus. E depois, usando o PCR em tempo real, se faz a amplificação, ou seja, cópias desse DNA para quantificar, ou seja, para saber quanto do vírus a gente encontra naquela amostra. Então, amplificar significa produzir várias cópias. Quantificar significa saber quantas cópias tem dentro daquele material. Certo, gente? Então, vocês viram que o RNA que estava aqui, tá? Ele foi tratado com a transcriptase reversa, tá? Constituiu o DNA complementar. Esse DNA aqui, ele é amplificado, quer dizer, cópias dele são produzidas, e também é quantificado para saber quanto desse material tem. Então, nós temos aqui o PCR em tempo real. Está aqui o DNA, os nucleotídeos que vão formar as novas moléculas amplificadas e os primers de iniciação. No primeiro momento, tá, ocorre uma desnaturação em 91 a 95 graus para permitir a separação do DNA em duas fitas, esta e esta. Daí, deixa eu pegar aqui uma caneta, aí nós temos o anelamento do primer. O primer, então, ó, ele vai entrar aqui, ó,
num processo chamado de flanqueamento, tá? Eu nem sei se essa palavra existe, mas é o lugar que vai ser marcado para amplificação, tá? Então, o anelamento do primer, então aqui, ó, vai acontecer aqui, tá, gente? Certo? Então, tem o resfriamento, tá? A 50 a 60 graus para anelamento do primer. Então, a DNA polimerase sabe, né, é adicionada, então, a DNA polimerase, então sabe que vai começar a partir da extremidade 3' né? Como eu já falei para vocês, eu tenho um vídeo lá, é antigo, né, no início do meu canal, mas eu explico o que é 3', 5'. Então, o DNA polimerase vai começar a sintetizar, vai amplificar, então, o DNA que está ali, certo? A fita complementar vai sendo sintetizada, tanto aqui, né, como aqui. E aí, depois disso, nós vamos quantificar para saber os resultados da quantidade de DNA produzido para dar resultado para o nosso teste de PCR. Talvez eu tenha falado uma série de coisas que vocês não têm contato, né, algumas vezes. Então vamos tirar algumas dúvidas, tá? O SARS-CoV-2 é um vírus de DNA para poder aplicar o teste de PCR em tempo real, porque no teste de PCR tu disse que entrava o DNA, né? Ele é um vírus de DNA? Não. Ele é um vírus de RNA de fita simples. Mas ele tem que ser transformado em DNA para que a gente possa fazer o PCR em tempo real. Por isso que esse teste é chamado de RT-PCR. Por que RT? Porque usa transcriptase reversa. Então, a segunda pergunta é, como obter o DNA se o vírus é de RNA? Olha, é necessário, então, fazer a transcrição reversa por meio da enzima transcriptase reversa, tá? E o RNA do vírus é que vai funcionar como molde para produzir o DNA e depois eu aplico o PCR. 3. O que vamos obter após a transcrição reversa? Vamos obter o DNA complementar. Tá? E agora explicando algumas informações incorretas aí no meio digital. Tá? Esse cDNA é um tipo de clone de DNA. Não? O cDNA ele é o DNA complementar, é uma cópia complementar. Né? São as bases complementares do RNA mensageiro, não um clone. Certo, gente? Clone de DNA é outra coisa. O molde a ser usado no PCR é esse cDNA? Sim, o molde que vai ser usado no PCR, no tratamento de PCR, é o cDNA, DNA complementar do RNA mensageiro do vírus SARS-CoV-2. Bom, esclarecemos, tiramos algumas dúvidas importantes. Então, com o SWAB a gente retira o material, certo? Ele fica armazenado numa temperatura de 2 a 8 graus, tá? E ele tem até 72 horas para fazer a extração do RNA. Depois, na extração do RNA, nós temos um processo chamado de purificação do RNA. Então, primeira coisa que a gente vai estabelecer aqui, quando se usa o SWAB, vem para esse tubo aqui, vem bactérias, células da região nasal, células da garganta, outros vírus, os vírus do SARS-CoV, vem todo o material. Então a gente diz purificação, mas não tem como separar nessa coleta só os vírus do SARS-CoV, tá? Então vão chegar ali muitas células. Então nessa célula, né, na extração do RNA, nós temos a lise, extração, lavagem e eluição, ou seja, eu vou retirar os ácidos nucleicos de dentro das células, né? De dentro dos capsídeos dos vírus ali, eu vou purificar esse RNA. Essa purificação, na realidade, é que eu vou ter todos os RNAs disponíveis, certo? Bom, aí entra na fase do RT-PCR. Esse RNA purificado, quer dizer, separado, passa pela transcriptase reversa, produzindo os DNAs complementares. E depois ele é amplificado. Aqui cabe uma outra explicação. Vou voltar aqui. Então, notem que eu vou ter muitas fitas de DNA que passaram pela transcriptase reversa. Muitas fitas. O que vai definir, o que vai me dizer que é o DNA do vírus é esse anelamento aqui com os primers específicos do DNA do vírus. Certo, gente? O primer específico do DNA do vírus. A especificidade está aqui no anelamento, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, deixa um comentário ali no nosso campo de comentários que eu explico sem problema nenhum. Tá? Posso até fazer um vídeo se vocês quiserem. Então, nós temos aqui o RNA, ele é amplificado, então, pelo PCR. Depois, na amplificação dele, do DNA do vírus, tá? Aquele que passou pela transcriptase reversa, eu vou dizer se ele é positivo ou se ele é negativo pela quantificação. Tá?
Então as bandas lá da fluorescência vão aparecer e vão dizer quanto do vírus aquele indivíduo tem. Ok? Vamos para as alternativas. Vamos para as alternativas então. A. Concentrar o RNA viral para otimizar a técnica. O que vai permitir a técnica do PCR é a ação da transcriptase reversa antes. Tá? Sem essa técnica não adianta concentrar RNA viral. Aliás, na prática nem tem como fazer isso, porque quando se retira o material com suave, vem todas as células disponíveis, depois elas são purificadas e todos os RNAs disponíveis estão ali. Certo? Então a letra A está incorreta. Letra B. Identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2. Essa técnica aqui, de PCR, tá? Ela é uma técnica de genética molecular, tá? Não é uma técnica de sorologia de imunoglobulinas. Então a técnica não detecta anticorpos. Não é essa a pergunta que está sendo feita. Certo? Letra C. Proliferar o vírus em culturas aumentando a carga viral. Olha só, a técnica permite que assim, ó, pequenas quantidades de material genético, tá, já são suficientes para a detecção do vírus. Então, não há necessidade, né, de proliferar o vírus em culturas. Inclusive, isso seria um trabalho exagerado, tá, que não vai levar a nada, porque eu teria ainda que separar o vírus, certo? Eu ainda teria que separar o vírus. Tá? E isso é um trabalho inviável, demorado e sem lógica também. Ok? Purificar os ácidos nucleicos virais, facilitando a ação da enzima. A purificação é anterior à ação da enzima transcriptase reversa, em que eu vou tirar todos os ácidos nucleicos virais para isso, mas eles são todos genéricos. Olha só. Então eu tenho primeiro a extração do DNA. E aí vem DNA de vírus, de células humanas, tá? Certo? Aí sim eu faço o uso da transcriptase reversa, que converte todo o RNA em cDNA. Tá? Mas isso não é, ó, presta atenção aqui, essa é uma dica de ouro, tá? Isso não é específico para o SARS-CoV-2, então eu vou ter muitos cDNA, muitos DNAs complementares de muitas células, de muitas bactérias, de muitos vírus. E aqui vem o cuidado que vocês vão ter. Ela age sobre qualquer RNA. Se os primers fossem genéticos, eu teria um RNA de todos os tipos, tá? Não é o caso, até vou riscar aqui, porque muita gente faz print, né? Então isso aqui está incorreto. Tá? Os primers não são genéricos, eles são específicos. Então, quando é que eu separo só o material do vírus? A especificidade, ela vem depois, tá? Olha só. Ela vem depois, ela vem dos primers de PCR, que são desenhados, presta atenção, hein? Para regiões específicas do genoma, ok? Então, gente, purificar, né, separar ácidos nucleicos seria excelente, mas o que ocorre é que na coleta, coletamos todos os RNAs, tá? Então, essa alternativa ela está incorreta. Então, só resta, então, gente, a letra E, obter moléculas de DNA complementar viral por meio da transcrição reversa. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!